Bom, no vídeo de agora eu vou falar sobre candlesticks, sobre a anatomia dos candlesticks, as cores, o que cada cor determina, o seu corpo e o seu pavio. Bom, o gráfico de candlesticks ou de velas são uma versão de um gráfico de preços. Temos vários tipos aqui. Tem gráfico de barras, gráfico de candles vazios, linhas, linha base e entre outros. O mais utilizado é o gráfico de velas por a maioria dos traders. Bom, o que podemos ver quando vemos uma vela dessas? Sabemos que ela teve um pavio de mínima e um pavio de máxima. Teve o seu corpo completo, teve a sua abertura e teve o seu fechamento. Bom, as cores das velas. Uma vela vermelha, uma vela de baixa, o preço de fechamento foi menor do que o preço de abertura dela, dentro de um determinado período de tempo. E uma vela verde, uma vela de alta, o preço de fechamento foi maior do que o preço de abertura, dentro de um determinado período de tempo também. Por exemplo, em certo ponto, essa vela teve a sua abertura. Uma vela de alta, sempre a sua abertura vai ser na parte inferior. Então, essa parte vai ser a sua abertura de vela. Logo teve a sua abertura, ela criou uma mínima. Podemos dizer que todo esse pavio, essa sombra aqui que teve, foi a sua mínima de preço que chegou. Após ter a sua mínima, o que aconteceu? Quando houve a sua abertura, ela ficou totalmente vermelha durante esse determinado período de tempo. Ela ficou totalmente vermelha, foi dominado pelos vendedores esse determinado período de tempo. Quando o preço começou a atingir essa parte do suporte e começou a vir compradores, começou a diminuir a parte de vendedores, o preço retornou até o ponto de sua abertura e após aqui começou a ficar verde, começou a ser uma vela de alta. Essa vela de alta veio, chegou até o seu ponto máximo, que é a sua máxima. Então, a ponta do candlestick verde ou vermelho seria a sua máxima. Após atingir a sua máxima, foi encontrado alguns vendedores e o preço retornou até essa etapa aqui, que teve o seu fechamento. Então, podemos dizer que durante esse determinado período de tempo, o preço abriu em 40 mil no gráfico do Bitcoin, 40 mil dólares e 20. Teve a sua mínima nos 38 mil dólares 289. Depois o preço retornou e atingiu a sua máxima dos 42.338. E o preço teve o seu fechamento em 42.204 dólares. Essa vela aqui representa um dia. Isso aqui foi o que aconteceu no período de tempo de 24 horas. Eu mudando aqui o tempo, podemos ver que teve a sua abertura durante esse determinado período de tempo. E o preço teve a sua mínima. Depois achou alguns compradores e o preço retornou a subir, atingiu a sua máxima, depois retraiu um pouco e teve o seu fechamento, certo? Essa aqui é uma vela de alta, uma vela verde. Os corpos de velas, a vela vermelha, a parte superior do corpo é a parte do preço de abertura, e a vela verde, que foi o que eu expliquei agora, a parte superior do corpo é o preço de fechamento, que é, no caso, a parte de cima, e a parte inferior é o preço de abertura, no caso é a parte de baixo. Uma vela de baixa já é totalmente diferente. Teve a sua abertura nessa etapa aqui, nos 41.468 dólares.
Aqui teve a sua abertura. Após isso, o preço atingiu um ponto máximo e teve o seu ponto mínimo. Após atingir o ponto máximo e o ponto mínimo, o preço retornou e teve o seu fechamento. Essa aqui é uma vela de baixa. O que aconteceu durante esse determinado período de tempo desse dia? Teve a sua abertura e o preço ficou totalmente verde. Durante esse determinado período de tempo. Após isso, começou a surgir alguns vendedores e o preço começou a retrair. Após o preço ter passado a sua parte de abertura, o candle já começa a ficar totalmente vermelho. Não fica mais verde. Quer dizer que quem está dominando são os vendedores. O preço vem e registra a sua mínima. Após registrar a sua mínima, o preço começa a subir e começa a formar uma sombra. Certo? Ele fica por aqui. Após ele registrar sua sombra, antes de fechar, antes de finalizar o dia, o preço vem e estaciona aqui na faixa dos 39 mil dólares 843 e ocorre o seu fechamento. Então, durante esse determinado período de tempo, o preço teve a sua máxima, que ficou verde, e após retornar a parte de abertura e começar a descer, ele começou a ficar totalmente vermelho. É muito importante entender sobre os candlesticks, porque através deles que a gente vai se basear em fazer as entradas no mercado. Bom, o pavio de vela. O pavio de vela superior é o ponto do preço mais alto. E o pavio de vela inferior é o ponto mais baixo durante um determinado período de tempo. Aqui foi os candlesticks sobre o que eu falei antes. Nessa imagem você pode ver que temos o doji. O doji, o que acontece? Durante um determinado período de tempo, o candle abriu nessa linha aqui, digamos. O preço criou uma mínima. E começou a retrair. Quando o preço começou a retrair, começou a formar uma sombra. Durante essa formação dessa sombra, o preço começou a subir e chegou em seu determinado período de tempo, começou a ficar verde. Digamos que isso aqui é um gráfico de um dia. O preço começou a subir, formou uma máxima. Quando formou essa máxima e formou essa mínima, que teve a sua abertura, o preço começou a retrair e começou a formar um pavio. Após formar um pavio de máxima e um pavio de mínima, e o preço ter retornado para o seu ponto de início, é formado um doji. Quer dizer que o preço, mesmo tendo a sua movimentação de mínima e a sua movimentação de máxima, o preço retornou para o mesmo lugar de abertura e fechou nesse mesmo lugar. Esse candle é chamado de doji. O candle de alta é formado pela abertura, que eu falei para vocês aqui na parte inferior, e a sua mínima, depois teve a sua máxima e o seu fechamento. Após ocorrer isso daí, podemos ver que teve um candle de alta. Já no candle de baixa, aonde ocorre a sua abertura, é na parte, geralmente é na mesma parte que ocorre o fechamento do candle de alta. Então, o preço abre, registra uma máxima. Após registrar sua máxima, o preço retorna, registra uma mínima e depois, logo após, ocorre o seu fechamento. Tempo gráfico.
O período de tempo gráfico que você escolher determina o período de tempo de que uma vela representa. Por exemplo, no período de 15 minutos, uma vela representa 15 minutos decorridos. Em 15 minutos, essa vela aqui, podemos dizer que durante esses 15 minutos que teve essa vela, se eu puxar para o gráfico de 1 minuto, é 15 velas que teve. Ou se eu puxar para o gráfico de 5 minutos, são 3 velas que teve. O preço teve a sua abertura, a sua mínima, 5, 10, 15 e a sua máxima. Pum! Podemos ver que foi isso mesmo que aconteceu. Sua abertura, sua mínima e a sua máxima. Isso aqui foi um preço de um candle de 15 minutos. Transformando em 5 minutos, podemos ver que teve 3 velas formando esse candlestick de força verde de compra, dominado pelos touros. Também fornece um contexto para AABF. Por exemplo, no período de um dia, a ABF informa a abertura, a alta, a baixa e o fechamento do dia. Velas do período de tempo mais alto são comprometidas de vela de período de tempos mais baixos, explicado que nem anteriormente. Por exemplo, no período de tempo de 1 hora, são 4 velas de 15 minutos ou 2 velas de 30 minutos, e assim por diante. O fechamento de vela é muito significativo, isso é muito importante. Não se precipite antes de uma vela fechar. Muita coisa pode mudar na aparência de uma vela entre a abertura e o fechamento, especialmente verdadeiro para as velas com período de tempo maior, de um dia, que são 24 horas, ou uma semana, que são 7 dias. É uma boa ideia esperar que a vela se feche no período de tempo que você está negociando antes de tomar uma posição. Os iniciantes devem se concentrar em alguns períodos de tempos maiores para não serem pegos no meio do barulho. Com um período de tempo maior, você pode fazer uma análise e esperar um pouco mais para fazer uma entrada ou uma saída de uma posição. Tende a respeitar mais os suportes ou resistências ou linha de tendência. Bom, no meu plano de trade, a minha combinação favorita é o período de tempo de um dia e o horário de H1. Podemos dizer que durante o período de 1 hora, tinha essa resistência aqui. Durante 1 hora, cada vela representa 1 hora, o preço teve uma alta. Logo após, não conseguiu segurar acima do rompimento dessa resistência e o preço retornou. Se mudarmos para o preço de 4 horas, para o gráfico de 4 horas, desculpa, podemos ver que durante um período de tempo dessas 4 horas, o preço houve um rompimento, mas não segurou. Ou seja, o preço rompeu a resistência passada, que era formada em 1 hora, mas não conseguiu se manter acima, não conseguiu ter compradores suficiente. Logo após, os vendedores começaram a dominar e o preço começou a retrair. Olha, podemos ver aqui que teve essa alta e logo após o preço começou a cair numa queda forte. Muitas pessoas talvez poderiam ter entrado comprado aqui, achando que tinha rompido essa resistência, e rompeu, mas logo em seguida foi catastrófico, porque se você não adicionou stop nessa operação, ou se você pensou em fazer uma operação mais longa, simplesmente derreteu sua conta. Então é aconselhado sempre utilizar time frames maiores para fazer operações. Bom, essa é uma introdução aos candlesticks. Aproveitem e estudem, porque isso é bem importante para as negociações.